Vamos lá então, meus irmãos, terminando aqui nosso último bloco do nosso 9º dia de Introdução ao Antigo Testamento 2. Vamos lá, continuando a nossa leitura aqui no livro-texto do Alice. Cenário religioso de Jeremias. Continua para nós. Agora pode ler, pastor Johnny, por favor. Pois não. Cenário religioso. 1. Jeremias nasceu nos últimos anos do reinado de Manassés, quando esse rei procurou inutilmente reformar a nação que levara à idolatria, derramamento de sangue e corrupção moral. Embora se arrependesse quando estava numa prisão na Babilônia e fosse restaurado, o seu longo reinado de iniquidade esgotou a paciência de Deus, fadando o país à destruição. E 2. Depois de um curto reinado de 2 anos de Amon, também iníquo, filho de Manassés, Josias subiu ao trono em 640, na tenra idade de 8 anos. Foi o começo de um glorioso período de reforma, reavivamento e expansão política para Judá. Observam-se diversos estágios desse tempo de paz e prosperidade. Que fantástico. Então pode ler. Okay. Em 632, Josias, com 15 anos, começou a procurar o Senhor, segundo Crônicas 34:3. B. Em 628, aos 19, começou a purificar Judá e Jerusalém, numa completa remoção da idolatria, e impôs a medida até Naftali, no norte, perto da Galiléia, segundo Crônicas 34:3. Deixa eu dar uma pausa aqui. Meus irmãos, quando nós falamos sobre o avivamento de Josias, é tão singular o que ele fez, que ele literalmente faz aquilo que Salomão deveria ter feito. Porque Salomão reergue em Jerusalém templos a outros deuses e adora esses ídolos, vem Deus e o chama a atenção, repreende e até o amaldiçoa, dizendo que iria dividir o reino. E só não iria fazer isso nos dias de Salomão por causa de Davi, não por causa de Salomão. Eu preguei recentemente uma mensagem que até mesmo o arrependimento de Salomão, o profeta Jeremias, ao escrever o livro de Reis, não menciona. Por quê? Porque realmente coloca em dúvida. Porque as mesmas mãos que construíram os templos pagãos deveriam destruir. Ora, se ele fez algo que Deus se abominava, o que ele tinha que ter feito? Se ele praticou o sincretismo e aliança com as outras nações, o que Salomão escolheu? Viver em paz com as nações e com os deuses das nações e não com Deus. Por essa razão, Deus divide o reino. Jeroboão foi levantado para ser uma lâmpada e se desvia. A gente já conhece a história. Salomão, deduzimos que ele se arrepende no final da sua vida, e escreve Eclesiastes. Deduzimos e cremos que sim. Mas nos 40 anos em que Salomão reinou, 20 anos ele esteve construindo durante 7 anos o templo e depois durante mais 13 anos o palácio. Entendemos que durante esses 20 anos de Salomão, possivelmente foi um período de avivamento. Depois, em que eles estão ali desfrutando do avivamento, de muita prosperidade e notoriedade, quase se tornando um império, é quando ele começa a quê? A agradar as outras nações que vinham adorar a Deus no templo. E aí onde ele ergue em Jerusalém os postes ídolos. E se ele ergue em Jerusalém, eu deduzo que ele deve ter espalhado também em Israel. Quando Jeroboão tem aquela iniciativa, ele não estava tendo nenhuma outra iniciativa que não aquela que Salomão já teve. Então percebam como que é inflacionário o pecado. E Salomão não destrói. Agora vem Josias, e ele é um dos poucos reis que faz uma limpa. E agora, o mais importante é que a gente tem que lembrar, como a gente acabou de ver aqui, olha que interessante. Ele vai e ele alcança até Naftali, norte da Galiléia. Então eu quero pegar o mapa aqui para vocês agora, só para refrescar a memória de vocês, como Josias foi realmente extraordinário. Olha aqui. Naftali, onde é Dan, onde Jeroboão tinha construído um altar de bezerros. Aqui é o norte. Então, mesmo aqui, essa região, sendo a tribo do norte, e aqui já ter se tornado os samaritanos, porque, de fato, quando Josias
ele vem aqui em cima, na parte norte, já tinha todo aquela mistura do povo judeu, ele já tinha se misturado. Ele vai resgatar os seus irmãos, ele vai fazer uma obra de missionário também. Ele restaura o templo, ele descobre a lei, ele faz esse trabalho aqui em Jerusalém, mas ele vai abraçar os seus irmãos aqui de volta, vai trazê-los de volta até Naftali. Olha que extraordinário. Por isso, quando a gente estuda um pouco a obra de Josias, e irmão, você vê, hoje a gente está gastando esse tempão em Jeremias, mas perceba que a gente também está falando um pouco de Josias, que está no contexto de Jeremias. Então, assim, está tudo muito interligado. E agora, quem era que estava ali nos dias de Jeremias? O sumo sacerdote Ilquias, pai de Jeremias. Então, olha como é interessante ver esse contexto aí, como isso se torna consolador para a gente e é um aprendizado. Porque essas informações, ao ler a Bíblia, a gente não nota. Ao ler a Bíblia, a gente só fala, puxa, Josias foi um homem que andou nos passos de Davi. E é até bonito quando a gente vê as citações do rei Josias, que a gente vê que Josias ele caminha nos passos de Davi. E ele caminha nos passos de Davi. E a gente vê que a maneira em que o texto sagrado valoriza Josias é uma maneira especial. Ele não é um rei apenas. Ele era uma pessoa muito especial. E então, assim, que nem aqui, ó, vamos ler lá em 2 Reis, capítulo de número 22. A gente vê que algumas passagens vão mostrando como ele era, de fato, um servo de Deus, que realmente trouxe, né, esse valor. E a Bíblia aqui, agora, olha que interessante, quem é que está escrevendo sobre Josias? Jeremias. Então, vamos ler aqui, por exemplo, 23:8. Alguém abra para mim 2 Reis 23:8, tá bom. 23:8. Pode ler? Pode ler. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá, e desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Ou seja, olha só, ele começa a fazer uma limpa, coisas que ninguém tinha feito. Coisas que ninguém tinha feito. Continua para nós. Ok. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes e seus colegas. O que ele está fazendo aqui é o que Salomão tinha que ter feito. Ele está limpando Jerusalém. Agora, continua aqui para nós, pastor, leia para nós o versículo 15. Depois vocês leiam com mais detalhes. Tem muita informação, né? Não, leia o versículo 22 até o versículo 15. Aliás, o 12 ao 15. 12 ao 15. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale do Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, e a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Guarda isso, irmãos. Olha como isso é forte, irmãos. Como isso é forte. Ele eliminou aquilo que Salomão tinha feito. Agora, vamos lá no mapa. Vamos lá. Vamos aqui na cronologia. Quando isso aconteceu? Isso aqui também, não, pastor? Hã?
Tem uma questão política aqui também, né? Porque ele chega lá, começa a destruir esses altares. Óbvio que tem pessoas que estão lá idolatrando, né? Sim, pastor, essa é uma questão que Salomão não estava disposto a enfrentar. Porque no momento em que ele constrói esses altares de Astarote, deus dos Sidônios, de Camus, deus de Moabe, Moloque, deus de Amon, o que ele estava fazendo? Se ele destrói, ele arrumava briga com esses povos. Mas ele tinha que ter feito isso, por que ele não fez? Pois é. É nisso que o próprio escritor Jeremias, quando ele vai escrever sobre os Josias, e o profeta de Betel vai lá e profetiza para Jeroboão, dizendo que um dia nascerá alguém que se chamará Josias. Eu sei que isso daqui, alguns vão dizer que ele escreveu sobre isso porque ele já tinha visto isso acontecer. Mas eu não acredito nisso, irmãos, até porque quem conhece profeta e profecia sabe isso, que uma profecia ela continua se perdurando. Assim como as obras do profeta Elias e Eliseu se perpetuaram na tradição, então era uma profecia que o profeta já tinha dado. Mas olha que interessante, ele arruma brigas políticas. Qual é o contexto que ele está? Ele está vivendo um momento político, não só com os habitantes da sua cidade, que são adoradores desses ídolos, mas ele está assumindo uma briga política com essas nações. E aqui a gente tem que lembrar que esse contexto de Josias, e aqui vamos para o mapa, mais uma vez, ó, o Josias está aqui, ó, entre 640, 35 até o ano 610. Aqui Samaria já tinha caído. Aqui já tinha uma força muito grande entre a Síria e agora Babilônia e o Egito. Ou seja, ele poderia ter arrumado uma briga violenta, mas ele preferiu fazer a vontade de Deus. É aqui que a gente vê que ele foi um monarca segundo o coração de Deus, como foi Davi. Por isso que quando a Bíblia vai mostrar esse valor de Josias, esse valor, ele realmente ele tem um valor. Quando a Bíblia fala que ele anda como nos passos de Davi, é porque ele realmente resgatou o que nenhum outro rei tinha resgatado na mesma altura. Porque, voltando aqui, irmãos, olha só. Olha a quantidade de anos. A quantidade de anos. Ele está 625. Olha Salomão aqui. Lembrando, só recapitulando. Salomão estava a quanto? 950, irmãos. Ou seja, 300 anos antes. É muito tempo, meus irmãos. É muito tempo de poste-ídolo, de cultura, de prática, e ele vai lá e faz isso. Lembrando aqui, irmãos, só para recapitular, que Israel era uma teocracia. Tribo do norte, tribo do sul. Aquele lugar que foi dado para Abraão e depois foi reconquistado por Josué, ali era uma teocracia. O único Deus a ser adorado era o Deus de Israel, mais ninguém. Então, quando eles reerguem isso e quando eles cultuam, eles estão dando um tiro no pé, né? Então, agora leia para nós também, pastor. Quer falar mais alguma coisa, Johnny? O que a gente está vendo acontecer aqui, eu falo no sentido de Salomão, né, de permitir esse tipo de coisa acontecer, seria equivalente ao que a gente está enxergando hoje de algumas pessoas dentro do nosso meio sendo favoráveis, por exemplo, ao aborto, porque não querem entrar nesses confrontos, né, porque quer ser politicamente correto. Exatamente. Questão gay, questões. Agora perceba, eu posso também. Olha como que o nosso discurso, pastor, a gente tem que ser bem equilibrado, porque uma coisa é uma teocracia. Aonde está a nossa teocracia? O Brasil ele é teocrático? Não, não é. Ele é laico. É. Ou melhor, ele é O laico, né? Estado é laico. O Estado é laico. Agora olha o que eu quero dizer. Aonde entra a nossa teocracia? Dentro da igreja. Ponto. Dentro da igreja, dentro do nosso território que é chamado nosso lar. Aí a gente é teocrático. Ninguém pode arbitrar. Fora disso, a gente tem que respeitar e saber conviver. Falamos a palavra de Deus com amor, respeitamos quem quer seguir por um caminho da legalização da droga, não concordamos. A questão
do aborto, não concordamos. A questão homoafetiva, não concordamos. Somos contra, mas somos contra também o quê? A idolatria dentro da igreja, o sincretismo dentro da igreja, o comércio dentro da igreja, os ídolos invisíveis dentro da igreja. Somos contra também. Somos contra a idolatria da denominação, a idolatria do pastor. A gente tem que ser contra todo tipo de idolatria. A idolatria do ego. Ou seja, a nossa teocracia está dentro da igreja, a gente tem que resgatar a Bíblia dentro da igreja e dentro das nossas famílias. E aí, aquilo que pertence à igreja, se a igreja tem um colégio, aí tudo bem. Se a igreja tem uma instituição, aí tudo bem. São as regras da igreja. Porque somos teocráticos. Simples assim. Mas a gente não pode sair destruindo as coisas. A gente prega com amor. Falamos o que Deus pensa e o que Ele não pensa. E respeitamos. E oramos. Antes que venha o juízo. Interessante, né? Agora leia o 15 para nós, pastor. Verso 15. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário, o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Posso continuar? Pode continuar. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse estas coisas. Então, só depois vocês leiam. Desculpa aí, irmãos, eu estou gastando tanto tempo num livro de introdução, mas é nesse livro de introdução que a gente resgata tanta história poderosa do Velho Testamento. A gente, perceba, na aula de hoje, eu queria ter falado sobre Jeremias, Lamentações e Daniel. Mas perceba que a gente caminhou aqui um pouco nos históricos, a gente acabou indo para a história. A gente acabou indo para a monarquia, a gente acabou resgatando as profecias e como que... pastor, por que o senhor gastou tanto tempo aqui, não gastou tanto tempo, por exemplo, Sofonias e Naum? Entendo, o Naum, ele teve a sua utilidade, ele foi importantíssimo. Mas a mensagem dele foi uma mensagem dirigida a um povo, como Jonas foi a Nínive. Houve uma relevância. Mas aqui, por exemplo, Jeremias, ele acaba abraçando várias gerações e ele acaba envolvendo vários reinos, várias nações, e o desdobramento é muito maior. Então, pelo desdobramento ser muito maior, a gente acaba envolvendo geopolítica, questão social, questão bélica. Por isso que a gente acaba gastando mais tempo. Então, não tem como a gente poder resumir tanto, né? Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Então, aqui vamos voltar aqui para o livro, né? Continua para nós de onde você parou, agora no C. C. Então, em 622, aos 25 anos, depois que o sumo sacerdote Ilquias achou o livro da lei na estrutura do templo e a profetisa Uda declarou o julgamento, Josias reuniu os anciãos da nação para intensificar a reforma e impor ao povo a purificação. D. Em 622, Josias promoveu a maior festa da Páscoa da história do povo judeu desde os tempos de Samuel, observando com cuidado todos os detalhes. Você vê, irmãos, até nessa questão das festas tinha se perdido. Olha como o sacerdote Ilquias, possivelmente pai de Jeremias. Olha as influências, meus irmãos, maravilhoso. Continuando. Agora 3, né? Isso. Bom, o reavivamento do rei Josias, embora promovido com toda a sinceridade, foi evidentemente seguido de modo superficial pelos líderes e pelo povo. O país viu-se diante da iminência de ser destruído em virtude da prolongada iniquidade de Manassés e da inveterada e profunda decadência dos judeus. Logo depois da morte prematura de Josias na Batalha de Megido, a nação retornou quase imediatamente à idolatria e corrupção. Meu pai, olha só, essa frase ela é muito forte, irmãos. Leia de novo para nós, por favor, pastor.
O reavivamento do rei Josias, embora promovido com toda a sinceridade, foi evidentemente seguido de modo superficial pelos líderes e pelo povo. Essa ponta aqui a gente não pode negar. Pastor, houve um reavivamento? Houve um avivamento? Houve. Quantos anos durou? Por que eles se desviaram? Aqui fica uma grande incógnita, irmãos. Possivelmente, esses meios de conflitos geopolíticos que eram tão agressivos, porque vocês têm que lembrar que a Síria está toda hora ali no encalço, de repente agora é a Babilônia, e de repente é aquela vida também confortável que eles estão ali sendo seguros, muitas vezes amparados pelo Egito, vivendo essas relações, se perderam, não se perpetuaram, não foram tão profundos. Uma coisa é certa, Josias foi profundo e marcante, Ilquias foi profundo e marcante, Jeremias foi profundo e marcante, Esdras, depois a gente vê que esses traços dessa piedade foram, mas nem todos. Então tem vezes que a gente não entende algumas coisas que acontecem. É um mistério de Deus, né? Tá bom, meus irmãos? Continuando aqui, né? Eu queria tanto ler o outro livro texto, não vai dar. Vamos continuar só nesse. O objetivo do livro de Jeremias. Leia para nós, Gil. O objetivo dessa longa profecia é maior do que o próprio Isaías. Foi registrar as admoestações de 1/10 hora do Senhor ao país, que se precipitava em desastre espiritual e destruição nacional. O livro registra não apenas a rejeição da lei divina, como também recusa a inflexível da correção dos profetas de Deus. Ao contrário do apelo de Isaías para que confiassem na libertação do Senhor, a mensagem de Jeremias era que a nação deveria submeter-se ao julgamento do Senhor, aceitando o cativeiro da Babilônia, para que assim a cidade e a nação fossem salvas da destruição total. Olha só que interessante, né, irmãos? A mensagem de Jeremias, olha como profeta, ele tem que ser uma pessoa especial, porque ele fala, ele corrige, há uma recusa inflexível, como a gente acabou de ver aqui, o povo não admite, e agora a mensagem dele foi diferente da Isaías, porque o Isaías profetizava, creia no Senhor, o Senhor vai libertar, mas Jeremias disse, não, creiam no Senhor e aceitem a destruição, porque de fato a Babilônia vai vir sobre nós e quem sabe assim a gente não vai ser destruído. Mas eles não aceitaram a mensagem de Jeremias, foram contra Jeremias e aí veio a derrota, né? Então, pode continuar lendo, Gil? O livro demonstra como esse solitário clamor da noite foi quase totalmente desatendido. O seu tema bem poderia ter sido Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Será quebrantado de repente sem que haja cura. Dando essa ideia de que esse versículo caiu bem para quem? Para toda aquela nação. Agora, olha como que deve ter sido difícil, irmãos, passar pela vida e pela experiência de Jeremias. Jeremias viu Josias, vê um avivamento, a profetisa Uda profetizou com ímpeto, o povo aceitou e de repente agora ele está no protagonismo e ele profetiza e o povo não aceita. Meu pai, como deve ter sido difícil para esse homem de Deus. Ele vê o mover com o rei, agora ele tenta fazer o mesmo mover e é outra situação. Porque o povo aceitou muitas vezes o momento com o sumo sacerdote Ilquias e com Josias e não estava aceitando com ele. Porque muitas vezes é aquilo, irmãos, é aquela situação. Muitas vezes o povo, num primeiro momento, até aceita aquela palavra, porque está tudo muito confortável, não está tendo um inimigo ali no seu encalço. Já com Jeremias tinha um inimigo no seu encalço. E qual era a palavra dele? Nabucodonosor vai vir e vai destruir. Perceba, era uma palavra até diferente de Isaías, mas é nisso que o homem de Deus se forma um homem de calibre, porque de caráter, né? Pode ver, aconteceu como ele tinha profetizado, diferente de Isaías, né?
diferente de Isaías. Então, vamos lá. Pastor, Pois não. esse trecho que o senhor marcou aí, a mensagem, ao contrário do apelo de Isaías para que confiasse na libertação do Senhor, a mensagem de Jeremias era que a nação deveria submeter-se ao julgamento do Senhor, aceitando o cativeiro da Babilônia. Sim. Não, assim, é algo complicado também, né? Eu me coloco na posição do povo, não o rebelde, né? Não aquele que tem inclinação a pecar e sempre vai ser aquele que contesta aquilo que vem de Deus. Mas eu acho que no meio disso tudo também há pessoas sinceras. E assim, se submetam à imposição de um outro reinado. Como deve ser difícil isso também, né? Imagina, eu vou sair do meu habitat natural, vou ser levado cativo por uma terra distante, longínqua, não sei o que me aguarda lá, embora o próprio Deus está falando isso, mas também não é tarefa fácil, não. Por isso que eu falei que o povo e os líderes, eles foram coniventes ao avivamento de Josias por causa que era conivente, era favorável. Está tendo um momento, então tá bom, a gente continua prosperando, vamos destruir as coisas, mas estamos no nosso território. Então, Jeremias, por isso que eu falei que foi difícil ele participar daquele momento vendo seu pai, vendo o rei, fazendo parte daquele movimento maravilhoso, o povo ali se despertando, e agora ele tenta levar o povo ao mesmo despertamento e o povo não. Mas perceba, pastor, por isso que a gente, é aí onde entra aquilo que a gente tem que ensinar, e isso serve para nós. E aqui, quando eu falo para vocês, a minha voz está ecoando para mim. Que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável em qualquer momento. E que seguir ao Senhor é caminhar pela fé em qualquer momento. Por isso que o justo viverá pela fé e não pelo que vê. E aqui a gente tem que lembrar que Jeremias, ele não era uma pessoa simples, ele era uma pessoa muito especial. Mesmo sendo difícil, aí onde entra aquele lance da dura serviço. Porque era difícil, mas eles tinham que aceitar. Por quê? Aqui, ó. Olha só que interessante. A gente tem que lembrar que ele está falando aqui, exatamente nessa época do ano 600, mas 100 anos antes teve a destruição de Samaria. Ou seja, estava fresquinho a memória do quê? Da derrota dos seus irmãos da tribo do norte. Não era uma coisa, foi lá atrás com Davi. Não, peraí, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, ainda o vovozinho lá, que viu a queda de Samaria, estava vivo, quem sabe. Não era uma coisa, ou senão o neto, o filho do avô, sabe, coisa do tipo. Não, pessoas do norte estavam vivendo aqui que sabiam do cativeiro, ou seja, dos profetas que profetizaram, que falaram, e que Isaías profetizou, que Micaías profetizou, ou seja, era muito fresco. Então, pastor, eu sei que é difícil, é verdade, é difícil, mas é onde entra o lado do quê? O justo vive pela fé. Hoje, por exemplo, pode ver, irmãos, a gente tem que ter uma mensagem muito convicta. A gente não pode se dobrar às práticas e às culturas contemporâneas. Hoje que a gente está vendo na nossa igreja esses movimentos gays e de questão sexual, a igreja da Austrália viveu isso na década de 80 e 90. A igreja da Europa viveu na década de 80 e 90. A igreja americana passou por isso também. E aí onde entra os verdadeiros profetas. E aqui, irmãos, eu não estou... Guardem isso, irmãos. Não estou falando que essas pessoas que têm uma opinião sexual são pessoas de má índole. O que elas fazem, elas estão erradas diante de Deus. Agora, eu não posso dizer que elas são mau caráter, que elas são pessoas... elas têm práticas que a palavra de Deus condena, que nós não concordamos, mas isso não significa que são pessoas de mau caráter. A gente tem que deixar uma coisa bem distinta, o joio do trigo, o que é uma prática imoral, uma prática de um mau caráter e uma prática sexual que a gente não compactua. Esses novos casamentos, esses casamentos mistos, nós não compactuamos, mas a gente não pode... Você percebe como que é difícil separar uma coisa da outra, mas é o que a gente já tem que acreditar. É o que a gente tem que fazer.
Então hoje, por que muitos pastores têm aberto as suas igrejas e eles não tocam mais nos assuntos? Porque eles já se deram por vencidos, porque é um novo momento da cultura, porque o que mais importa para eles é ter uma igreja grande, uma igreja próspera financeiramente e de realizações humanas, não segundo os valores de Deus. E é por isso que a gente tem que ser muito resolvido. Pode ver que muitos dos nossos irmãos pastores, e até se surpreendam, cada dia vai se tornar maior. Muitos pastores que outrora admirávamos como pregadores fiéis às Escrituras vão se enveredar para isso. Por quê? Porque é ir na contramão da sociedade. E aí eu digo, a gente tem que fazer uma escolha. Foi isso que Jeremias fez. Jeremias, ele fez uma escolha e ele continuou na escolha dele. E é por isso que eu digo, pastor, muitas vezes a gente vai ver pessoas das nossas igrejas que os filhos vão encaminhar segmentos que a gente não concorda, e quando a gente for pregar contra aquilo, eles vão se levantar contra a gente dizendo que estão indo embora. A gente vai ter que ser firme nisso. Não tem outra escolha, não tem outro caminho. E aí, quantos são os pastores que se permitem porque falam, não é bem assim? Tudo bem, é uma escolha, mas aí onde entra posturas. Só para eu dar uma pontuada aqui, a Igreja Presbiteriana Brasileira se desvinculou da Igreja Presbiteriana Americana. A Igreja Presbiteriana Americana começou a fazer a ordenação de sacerdotes homossexuais. Ora, se eu ordeno um sacerdote homossexual, ou seja, seja ele ativo, passivo, aí tem todas aquelas terminologias que até a gente se confunde. Imagina o povo. O que os pastores brasileiros falaram? Bom, então, se vocês continuarem nisso, nós vamos se desmembrar. E se desmembraram. Então, hoje, o concílio brasileiro não tem mais união ao concílio americano. Na minha opinião, irmãos, brasileiros estão de parabéns. Por isso que a gente tem que orar pelos nossos irmãos presbiterianos, pelos irmãos batistas, metodistas, que isso daqui é uma coisa que vai entrar em todas as igrejas. Vocês já viram que o pastor Ed Renekiewicz, o Ricardo Gondim já se enveredaram para esse caminho. E é uma péssima coisa, e para mim eles estão à margem agora daquilo que temos como uma boa tradição. Eles já não fazem mais parte dos nossos, da nossa vida como irmãos. Por quê? Porque estão negando certos valores bíblicos. Irmão, não estou falando aqui de fazer acepção, de maltratar pessoas, nunca. E aí onde entra, você nunca viu um irmão pentecostal raiz, lá do sertão do Nordeste, maltratando ninguém porque era espírita, maltratando ninguém porque era um bandista, ou era budista, ou porque era uma prostituta, nunca teve isso. Esse discurso palatável é só uma maneira de mostrar que eles estão acima da gente, então serve como uma denúncia, sim. Eles não fazem mais parte do nosso critério. E eu os tive durante muitos anos na minha vida. Eu tenho um material muito grande do Gondim, do Ed René. Eles foram referências para mim. Não são mais. E eu não quero mais contato. Por quê? Porque não serve mais. Você entende, pastor, que a história se repete com novos contornos, com novas propostas, com novos formatos. Naqueles dias não tinha droga, não tinha cartel. Hoje em dia tem cartel. Naqueles dias não tinha narco-estado. Hoje em dia tem narco-estado. E aqui fica uma pergunta: o Brasil já é um narco-estado? Olha como é forte essa pergunta. E aí, qual é o nosso posicionamento diante do narco-estado? Entendeu? A gente tem que ser muito resolvido. Eu sei que a questão da política no nosso país é uma corrupção generalizada. E que muitos coronéis políticos são quase um narco-estado. Só não tem a droga, mas tem todo um império de corrupção, indústria da seca, que vive que nem um narco-estado. Olha como é difícil para nós. E a gente precisa ter um posicionamento. Perceba que ser um pastor que atua em Brasília é muito difícil. Que Deus tenha misericórdia de nós, para a gente poder ajudar essas pessoas, orientar essas pessoas. Aí talvez o discurso da direita, que é uma coisa mais palatável para a gente, tudo bem, mas e aí o discurso de ódio? E as incentivações que muitas vezes pastores acabam dando de uma forma até leviana aos pessoal de direita, querendo criar uma guerra no nosso... Também está errado. Ou seja, irmão, como é difícil, mas é aí onde entra esses profetas para nos pontuar. Por isso que eles são determinantes.
Tá bom, meus irmãos? Olha, aqui, ó, a gente vai, as contribuições de Jeremias são singulares, né? A plangente, o plangente profeta, ou seja, o plangente é aquele que chora, né? Aquele que se lamenta, né? Porque ele foi assim. O profeta traidor, porque, ironicamente, ele foi considerado como traidor. Jeremias e sua mensagem de esperança, ele tinha uma mensagem de esperança, e ele fala sobre a nova aliança, né? Maldições contra Jeconias. Um destaque, irmãos, essa cronologia das profecias de Jeremias é muito legal no livro. Leiam com maior detalhe, né? Eu acho que vale a pena essa menção. A cristologia em Jeremias, pode ver que ele cita muito pouco a cristologia, somente essas duas porções. Ele vai falar sobre o renovo da justiça. Aí ele vai falar também sobre o Senhor, justiça nossa, né? Ele também fala que essa questão da justiça, né? E o Senhor, justiça nossa. E outra coisa que eu queria destacar, irmãos, é uma família que Jeremias destaca, irmãos. Aqui no livro-texto ele não faz menção, mas são os recabitas. Oh, meus irmãos, a família de Recabe é maravilhoso, é maravilhoso. Os recabitas. Eu não sei se vocês lembram dos recabitas? Não? Então, os recabitas merecem encerrar a nossa aula com os recabitas. Vamos lá. Depois, irmãos, o livro, olha, eu queria ter trabalhado mais no livro do Panorama, nem cheguei a lê-lo. Leiam depois detalhadamente. Olha, vale a pena, meus irmãos, porque o livro também do nosso irmão Rio e Walton está maravilhoso. Como eu disse, todos os autores vão dar um destaque especial para Jeremias e é magnífico. Agora vamos lá para os recabitas para a gente encerrar. Capítulo 35. Capítulo 35, irmãos. Meu Deus. Os recabitas. Os recabitas. Olha só. Havia aqui em Israel uma família especial. Por isso que eu acredito sim que aqui Jeremias teve êxito. Se ele não ganhou essa família eram os discípulos de Jeremias. Eu deduzo. Depois vocês leiam com mais detalhes. Mas, durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas. Convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Vou parar aqui. Essa história é maravilhosa. Pastor, era toda uma nação, quase toda uma nação. Tinha Baruque e tinha os recabitas. E o Jeremias. Louvado seja Deus. E aqui Jeremias oferece algo que ele bebia. Ele bebia vinho. Está aqui. Ele oferece. Possivelmente. Mas os homens de Recabe dão uma resposta para Jeremias. E a resposta que Jeremias recebe aqui... parece um contrassenso, né? Um profeta que bebia vinho. E os recabitas que não bebiam? E por que eles não bebiam? Era por isso que eles eram melhores? Ora, mas se Jeremias era o profeta que profetizava e que estava acima deles, então estava em pecado? Não. É aquela questão daquilo que nós aprendemos no Novo Testamento. Se comer carne para você é pecado, então não coma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A família de Recabe aqui, irmãos, dá uma lição para o profeta. E agora o próprio profeta Jeremias pega os recabitas como uma família modelo para ensinar a quem? A toda a tribo de Judá. Mostrando que é possível ser fiel.
mostrando que é possível viver em aliança, mostrando que ainda há um remanescente que não se dobra a nada nem a ninguém. Tá bom? Fica aqui algo para vocês lerem depois, que é magnífico aqui. Os recabitas, irmãos, eles têm que ser citados. E, pastor, onde o senhor vê os recabitas hoje aqui? Sabe onde eu vejo os recabitas hoje aqui, irmãos? Eu vejo nos nossos irmãos espalhados no Brasil e no mundo, que se mantêm fiel à Bíblia, seguindo a Deus do seu jeito. É a irmãzinha do coque, mas ela é fiel de coração. Tem coisas que ela pratica que pode ser até ingenuidade, mas ela está em aliança com a sua comunidade, É irmãos que usam véu ou sem véu, alguns até que guardam dias. Não estou fazendo uma defesa a isso, eu acredito que isso para nós não serve. Mas eu não posso dizer que eles não seguem a Deus do jeito deles. Aqui é a demonstração que Deus separa alguns de uma forma misteriosa. São os irmãos pentecostais, são os irmãos tradicionais, são os irmãos históricos, mas eles seguem a Deus com aliança. Guarde isso, irmãos, Deus ama aliança. Os recabitas se mantinham numa aliança. Mesmo um povo corrompido ao seu redor, eles se mantinham numa aliança, eles se mantinham naquela tradição, eles eram intensos de todo o coração, e eles não praticavam algo comum, simplesmente pela aliança que eles tinham a Deus e ao seu Pai. Qual era a história? A gente não sabe muitos detalhes, mas a gente sabe de uma coisa: os recabitas alegraram o coração de Deus, assim como o profeta Jeremias. E eu quero acreditar que esse jardim chamado Igrejas de Jesus e Denominações de Jesus tem muitos recabitas que um dia a gente vai conhecer as histórias deles lá no céu e juntos a gente vai se alegrar. E enquanto a gente está aqui na nossa trincheira, a gente vai malhando o nosso trigo, fazendo a vontade de Deus, e de uma forma ou de outra, a gente vai simplesmente se mantendo dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer. Uns fazendo teologia, outros pregando e enviando missionário, outros adorando a Deus do seu jeito, nos seus pequenos grupos, nas suas células, mas são recabitas de Deus para fazer uma obra para Deus, como foi Jeremias nos seus dias. Tá bom, meus irmãos? Fica dado, então, hoje o profeta Jeremias. Eu sei que eu gastei um tempão além, mas eu queria deixar essa contribuição para vocês, tá bom? E teremos a 10ª aula e a 11ª, tá bom, meus irmãos? E na 11ª a gente vai estar encerrando. Então vocês têm até a 11ª aula para entregar tudo, tá bom? Então semana que vem a gente se vê, querendo Deus. Então na semana que vem encerramos as nossas aulas, né? Porque eu pretendia apenas dar a aula dia 25 e deixar dia 27 para a prova. Então a gente vai dar dia 25 e vai dar dia 27. Então vocês têm até... eu vou até deixar um prazo maior, porque eu vou entregar a prova para vocês dia 27 e eu vou dar um prazo, então, até o dia 2 para vocês entregarem todos os materiais, tá bom? Leitura dos vídeos. Então, me lembrem de cobrar isso no grupo, que é a entrega de tudo, inclusive da prova, porque eu vou passar a prova pela internet para vocês, vocês vão ter que me dar até o dia 2, porque eu quero que vocês peguem agora esses vídeos, esses materiais, essas leituras, que nem hoje aqui, irmãos, gastamos esse tempo, de repente vocês querem fazer o trabalho de vocês em cima de Isaías, Jeremias, é um material muito farto, muito rico, cheio de detalhes. Eu sei que como introdução a gente tem que seguir aquele esqueleto, né? O autor, a data que ele escreveu, o contexto, o cenário político, o cenário religioso, mas percebam, irmãos, muitas vezes, para quem ele escreveu, Jeremias escreveu para o seu povo, para a sua nação, escreveu para as outras nações e está falando conosco hoje, né? Então, que Deus seja louvado. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário? O senhor tinha falado a respeito de ser algo tão recente, né? E o povo ainda assim parece que esqueceu e voltou a tropicar, tropeçou e caiu. E aí tem uma frase de um filósofo, eu não sei se ele é vivo ainda, Edmund Burke. Ele diz que um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Eu acho que está aí. Talvez é raro, talvez não é o fato deles não terem conhecido, né? Mas simplesmente ter ignorado.
E para nós, né, pastor, por isso que a gente tem que se manter fiel. Aquela palavra que você tinha dito, qual que era mesmo? Arquétipo. No nosso arquétipo, que é sagrado, não é porque somos melhores, longe disso, mas a gente não sabe como que vai ser a próxima geração, as próximas gerações. A gente não sabe o que vai acontecer até mesmo nesse período de mudança na igreja contemporânea, a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer e por isso que a gente tem que ser muito firme, muito convicto e também saber conviver em paz com quem pensa diferente da gente. Não quero mal, por exemplo, para o Gondim, para o Ed René, nem para suas igrejas. Oro por eles. Eu confesso que eu choro, assim por dentro. Como um dia eu chorei quando eu soube da queda do Caio Fábio, quando eu vi o Ed René se enveredar, o Ricardo Gondim, né? E para questões filosóficas, para a questão do teísmo aberto, eu falei, poxa vida, eles estão indo para um caminho perigoso, aí de repente eu vejo eles a cada dia indo para um caminho mais perigoso. O que vai acontecer? Não sei. Qual que é o meu dever? Eu sei do meu dever. Eu sei do meu arquétipo. É por isso que a cada dia que passa eu acabo me tornando mais apaixonado pelos reformados. Os reformados também não são perfeitos. O próprio Caio Fábio era um reformado e virou o que virou. Então, não estou fazendo uma defesa aqui a um grupo, uma denominação, mas assim, irmãos, é por isso que eu há pouco falei dos recabitas, falei dos assembleanos. Irmão, tem assembleano piedoso, crente demais. A gente tem que trazer esses irmãos para perto da gente. Tem pentecostal. E aqui até abro o leque, irmãos, até para os nossos irmãos da congregação. São uma igreja diferente, mas tem crente lá. Tem crente. Tem crente, por incrível que pareça, tem muita gente piedosa. Deixa eu encerrar essa aula dando um testemunho. Eu recebi um jovem aqui, que está indo na congregação, mas que ele ama estudar a Bíblia. E eu fiquei encantado. E vou chamar ele para participar de algumas aulas com a gente. Mas eu não quero confundi-lo, porque eu sei que no dia que os líderes dele souberem que ele está estudando, talvez ele seja barrado. Porque é a maneira que eles enxergam. Eles se fecharam no gueto deles, irmãos. Mas eles estão servindo a Deus do jeito deles. Eles poderiam ser os recabitas dos dias modernos? Poderiam. Na minha opinião, eles são. Tem muita gente convertida lá. Muito mais do que nas neopentecostais. Aliás, nas neopentecostais você corre para achar um convertido. E entre os nossos irmãos da congregação adventista, irmãos, temos muitos adventistas convertidos, piedosos, guardam o sábado. Então, assim, eu sei que são igrejas que nós temos, e até no passado colocávamos como seitas, mas, assim, eu particularmente, depois do movimento neopentecostal, e depois que eles se mantêm mais fiéis à Bíblia do que muito crente, eu diria, olha, eu acho que está na hora da gente repensar essas questões. Nos meus mais de 30 anos de teologia, eu conheci muito crente, até batista, que não tem nada de crente. É mais político do que qualquer outra coisa. Então é complicado essa situação. Quantas são as pessoas que a gente conhece que eles são apenas políticos? Até mesmo pastores que estimamos, quando a gente vai conviver com eles, uma coisa é a postura deles no púlpito, outra coisa é na vida. Você fala, não tem nada a ver com o púlpito. Deixou a desejar. No púlpito, piedoso, sacrossanto, na vida, político. Ou seja, constrói vários altares também. Então, assim, eu faço aqui a minha denúncia. Por isso que a gente tem que comer 1 quilo de sal, por isso que a gente tem que fazer uma avaliação constante do nosso coração, pedir misericórdia, se unir com quem a gente se enxerga que caminha como a gente e seguir em paz com todos. Né? E aqui tem muita gente boa batista, citei aqui vários hoje na minha primeiro módulo, tem uns grandes homens de Deus, os seminários, mas tem muita gente politicada, e é politizada, né? E é perigoso, irmão, perigoso. A gente tem que ser muito resolvido, tá bom? Então, fico aqui hoje com o nosso irmão Jeremias, que Deus faça da gente também pequeninos Jeremias, com essa mesma unção, com essa mesma graça, com essa mesma autoridade, viver nesse arquétipo sagrado, e que o Senhor nos ajude,
e que a gente jamais olhe para trás nem para o lado. Tá bom, meus irmãos? Quer falar alguma coisa, Gil? Não, professor. Amanhã é feriado, me empolguei mais um pouco, mas estamos acabando antes das 11. Tá bom? Amanhã vamos descansar? Feriado para os irmãos? Graças a Deus. Então tá bom, meus irmãos. Então, vou parar aqui nossa gravação, tá bom? E que Deus continue abençoando vocês e, querendo Deus, nos vemos terça-feira. Amém. Amém. Que assim seja, então. Final de semana abençoado. Obrigado. Orem por nós. Precisamos Amém. das orações de vocês. Não tenha dúvida. Bom descanso a todos. Deus abençoe. Bom descanso, graça e paz. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos.